Curso online, podcast, e-book. As formas de compartilhar conhecimento são várias, principalmente depois da revolução da tecnologia. Então, por que não revolucionar a educação também? Hoje, nós vamos falar sobre como as novas tecnologias podem ajudar as pessoas a aprender mais e a ensinar mais também. E para isso, eu trouxe aqui o Ulisses. O Ulisses trabalha aqui com a gente na Hotmart, principalmente no blog em espanhol. Mas, para você que não sabe, o Ulisses também é professor, não é mesmo? Sim. Então, ninguém melhor do que um professor para falar sobre revolução na educação. É isso mesmo, Bárbara. Sou formado em letras, assim como a Bárbara. A gente já se esbarrou em algum momento na faculdade de letras, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação à distância e essa revolução que essa modalidade trouxe pra gente. Isso. E antes que fique vocês pensando, agora vocês vão falar que não precisa mais de educação tradicional, a educação tradicional acabou. Na verdade, a gente vai dar um foco aqui nos cursos livres, né, Ulisses? Sim. Que são os cursos online sobre diversos assuntos. Mas, para isso, seria interessante a gente falar um pouco sobre a diferença entre a educação tradicional e a educação online. Isso mesmo. A educação tradicional, ela um pouco que ficou estagnada no tempo, né? Fazem uma brincadeira de que se um alienígena viesse aqui pro planeta Terra em 1600 e retornasse em 2020, o único lugar que talvez ele reconheceria era uma escola. Porque o mundo muda, mas a estrutura da escola ainda continua a mesma, né? Só que as coisas mudaram, as tecnologias avançaram e algumas escolas, não são todas, muitas estão caminhando para que haja um ensino híbrido, para que possa ter a parte presencial, mas também que o aluno já possa utilizar isso e trabalhar sua autonomia de estudos em casa. É claro que a gente não está falando aqui que no ensino regular, por exemplo, a gente tenha que ter 100% de aula online. Sim, é muito importante a gente entender que o ensino regular, ele precisa sim ser presencial, afinal, faz muito sentido ter ali o professor por perto, porém, o ensino online, ele vem para completar os conhecimentos, né? Sim. Não é só, a gente não está falando só de matérias básicas como português, matemática, porque o que a gente vê hoje é muita gente interessada em outras áreas de conhecimento também. Por exemplo, eu posso ter um aluno muito interessado em matemática e aí, por algum motivo, ele queira aprender sobre finanças. Sim. Por que não disponibilizar para ele conteúdos online que ele possa aprender especificamente sobre isso? E, além disso, a gente tem também professores que já utilizam plataformas online para fazer como fosse uma complementação daquilo que foi trabalhado em sala de aula. Muitas vezes eles até invertem essa dinâmica. O aluno estuda o conteúdo online e quando chega na sala de aula o professor atua como um tutor, facilitando ou tirando as dúvidas ou colocando em prática aquilo que foi aprendido na casa do aluno, né? Então a gente tem ali um momento em que o aluno vai colocar a mão na massa, por exemplo, ele não vai ficar só recebendo aquela teoria do professor. Além disso, a gente também precisa frisar a importância da escola, né, nessa fase de ensino, porque ali é o ambiente de convivência dos alunos, né? Ele está ali aprendendo várias coisas, aprendendo a aprender, aprendendo a conviver, aprendendo a ter disciplina. E a gente sabe que na educação à distância, a gente precisa ter bastante disciplina de estudo, né? Então a gente não pode chegar e deixar que uma pessoa que não tem disciplina de estudo, não tem essa maturidade para poder estudar sozinho, possa trabalhar com essa modalidade. A verdade é que a maneira de aprender e ensinar está mudando. Antes a gente tinha o professor ali na frente e o aluno só recebendo. Hoje a gente tem muita troca. E os cursos online permitem justamente essa troca, né? Sim. Além do que, os cursos online permitem uma coisa muito interessante, que é você escolher aquilo que você quer estudar, né? Então, a motivação de quem está fazendo um curso online, ela é diferente da motivação de quem está, por exemplo, numa grade curricular engessada de um curso universitário. Porque ali ele está escolhendo o que ele quer estudar. Bom, a gente já falou aqui de educação tradicional, então agora está na hora de falar da educação online, né? Sim. A verdade é que a educação online, ela sempre existiu. Eu não sei vocês, mas eu sou da época de que telecurso existia. Eu quase entreguei minha idade.
Quase. Pois é, Telecurso 2000, que a gente assistia a aula ali na fita cassete. Acredite ou não, isso era um ensino à distância, Sim. era EAD. Exatamente. Na verdade, a EAD, ela começa com os cursos por correspondência, lá no começo do século XX, e aí a gente vai tendo uma evolução, né? Sim. As pessoas estudavam por meio de cartas, materiais que recebiam impressos, isso vai passando para o rádio, depois para a televisão, Para as fitas cassete. do telecurso, e a gente chega na década de 90 com a internet, que realmente vai fazer uma revolução na maneira como a gente tem acesso às informações. E aí muda completamente a dinâmica dos cursos. No começo da EAD, Bárbara, era muito comum que os professores praticamente fizessem uma transposição do que ele trabalhava na educação presencial para trabalhar na educação online. E é uma coisa que não funcionava muito bem, porque uma coisa é um material feito para educação presencial, outra coisa é um material feito para que a pessoa tenha que estudar sozinho. Então esse material tem que ter características diferentes, né? Não pode ser a mesma coisa. E parece que com o passar dos anos, os professores, os cursos começaram a aprender a criar materiais adequados para esse ambiente virtual. Eu acho que foi inclusive nessa época que começou a gerar aquela confusão de que as pessoas estão querendo matar o ensino regular e colocar só um ensino à distância. Foi justamente por causa disso, porque as pessoas ainda não tinham entendido essa diferença entre os materiais à distância e os materiais presenciais. Sim. A partir do momento em que as pessoas entenderam qual era a metodologia certa para criar os cursos online, aí a coisa começou a tomar mais forma e a gente começou a entender que um não sobrepõe o outro, mas sim completa. Inclusive, você falou lá atrás sobre ensino híbrido. A gente tem um post lá no nosso blog, que eu vou deixar aqui na descrição para você ler, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre isso. E, inclusive, a questão dos materiais feitos para um curso online, ele traz uma grande vantagem, porque no ensino presencial o professor sempre teve a necessidade de trazer coisas modernas para poder implementar e enriquecer a sua aula. E, na verdade, como a gente está já no mundo digital, é muito mais fácil a gente colocar outros recursos digitais dentro de uma plataforma, por exemplo. E isso é muito importante porque a gente sabe que as pessoas têm estilos diferentes de aprendizagem. Sim. Então, quando a gente coloca um material de vídeo, um material de leitura, um PDF, ou uma animação, um infográfico, todos um podcast, são todos materiais que vão possibilitar que pessoas que aprendem mais lendo, ou aprendem mais escrevendo, ou aprendem mais fazendo as duas coisas, possam ter essa possibilidade de aprender cada vez melhor. Dentro de um curso online, as possibilidades de troca de conhecimentos também são muito grandes, né, Ulisses? Sim. É claro que no ensino tradicional a gente tem sim a possibilidade dos alunos conversarem com o professor e conversarem entre si, mas em um curso online, dentro de uma plataforma, por exemplo, a gente tem as comunidades. A gente tem o Hotmart Sparkle, por exemplo, em que o professor pode criar uma comunidade, ela pode ser aberta e dentro dessa comunidade as pessoas podem trocar conhecimentos diversos. Às vezes uma dúvida que um aluno teve numa aula e o professor ainda não teve tempo de suprir aquela dúvida, pode ser que um aluno que também está fazendo aquele curso online saiba a resposta para aquilo. Então você também consegue estimular essa troca de conhecimentos, o que ajuda a aprender ainda mais rápido, né? Sim, com certeza. Dentro de uma gradação, assim, a gente fala que as pessoas aprendem mais, primeiro fazendo as coisas, né? E depois, antes disso, discutindo. Então, a discussão entre os alunos ou com o professor, ela é super importante. E é bom a gente lembrar também que a educação à distância não quer dizer que seja uma educação distante. Isso. A gente tá... Ficou bonito isso, hein? Gostou? Na verdade, ela não pode ser uma educação distante, porque o aluno, ele não... uma das questões muito importantes para que a gente possa ter um aluno participativo e que termine o curso, né, que não abandone o curso no meio, é a afetividade.
Então a afetividade na troca de conhecimento com o colega, ou a afetividade até mesmo com o conteúdo, com a maneira como que esse conteúdo foi construído para passar para o aluno, que ele é importante, que o produtor, o professor está preocupado com este aluno, é muito importante. Para que ele possa desenvolver e até mesmo adquirir e fazer outros cursos dessa pessoa. Bom, Liz, então a gente já falou que o ensino à distância está aí desde sempre, já mostramos que existem várias possibilidades para quem quer tanto estudar quanto trabalhar com isso, mas quais são realmente as vantagens para o professor? Por exemplo, a primeira vantagem que eu vejo para o professor é poder ensinar aquilo que ele gosta. Sim. Vamos supor, eu sou formada em letras, dei aula de português durante alguns anos da minha vida, mas eu amo redação. E redação, para mim, era, assim, a minha matéria preferida, o tipo de aula preferido que eu poderia dar. Eu, como professora, posso fazer o quê? Criar um curso online só de redação. Sim. Então, além daquelas aulas que eu já dou presenciais para os meus alunos, eu posso sugerir que eles assistam, participem dos meus cursos sobre redação. Sim. Para o professor, a gente, tanto para aluno quanto para professor, a gente tem algumas vantagens que são o estudo na hora que a pessoa quer e precisa, né? Então a gente tem gente que não funciona de manhã, por exemplo, Exatamente. Não consegue acordar para ir para aula e aí poderia estudar à noite. Isso. O professor, por exemplo, ele vai ter um esforço inicial maior para poder fazer o material, gravar as aulas, mas depois essas aulas estão ali gravadas. Então ele vai como que reaproveitar este material para cursos posteriores, ou não, esse material vai ficar ali disponível durante algum tempo. Se precisar de fazer alguma atualização, é relativamente fácil fazer isso, ou dependendo do assunto, se for um assunto que não muda com o tempo inteiro, ele vai poder deixar aquele curso ali disponível para que os alunos possam utilizá-lo. O alcance também do ensino é muito importante. Eu posso estar aqui em Belo Horizonte e dar aula para alguém que está, sei lá, em São Paulo, alguém que está nos Estados Unidos. Sim. Então, o meu conteúdo ele chega muito mais fácil para pessoas de qualquer lugar do mundo. Além disso, eu não tenho aquela limitação da sala de aula. Dentro da sala de aula, você consegue colocar lá, ali 30, 40, 60 alunos no máximo para não ficar muito confuso. Sim. Num curso online, você não tem esse problema. Afinal, cada pessoa vai assistir a aula de onde ele estiver. Exatamente, e ainda mais em um país com dimensões continentais como o nosso, né? A gente tem 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, mas espalhadas por um país enorme, e o que nos une é a língua portuguesa. Então, qualquer curso que eu faço em língua portuguesa já está disponível e a pessoa pode morar no Acre que ela vai conseguir acessar esse curso. E para o aluno, a gente tem aí autonomia de estudos, Sim. Criação de disciplina, porque a gente aprende a ter mais disciplina, aprende a estudar mais, Sim. Possibilidades de aprender o que você quiser, o tipo de conteúdo que você tiver mais interesse. Os cursos geralmente são mais acessíveis, você consegue encontrar cursos de valores variados, dependendo do tema que você quer aprender. Economia de tempo, porque você não precisa se deslocar para ir até a sala de aula. Então, assim, é uma verdadeira revolução na educação. Sim. Os cursos online estão realmente aqui para revolucionar a educação. Se você tem interesse em participar dessa grande revolução, clica aqui na tela que eu vou deixar para vocês um Hotmart Tips com várias dicas para quem quer criar um curso online. Até mais!